Fazer uma apresentação, uma primeira intervenção sobre o direito ao acompanhamento numa tripla perspectiva. Em primeiro lugar, um enquadramento jurídico, que é também um enquadramento conceptual do direito ao acompanhamento, perceber o seu sentido e alcance na legislação portuguesa. Depois, em segundo lugar, uma breve análise da evolução histórico-legislativa deste direito, ou seja, perceber quando e em que termos é que no ordenamento jurídico português este direito foi consagrado pelo legislador. E, em terceiro lugar, uma breve abordagem à experiência de regulação e supervisão da ERSE nesta matéria, sendo que será sobre uma parte dessa experiência. Ora, começando então pela primeira perspectiva de análise, o enquadramento jurídico e conceptual, pode dizer-se que o direito ao acompanhamento é o direito. O direito ao acompanhamento pode ser definido como uma prerrogativa reconhecida a todos os utentes de, em regra, serem acompanhados pelo familiar ou por uma pessoa escolhida no curso da prestação de cuidados ou dos tratamentos a que sejam submetidos. Sendo certo que o prestador de cuidados de saúde, em concreto, não pode exigir qualquer retribuição como contrapartida pelo exercício deste direito. Este é um direito fundamental que se encontra expressamente consagrado nos artigos 12º e seguintes da Lei 15 de 2014, que constitui um diploma fundamental nesta matéria, em matéria de direitos e deveres do utente dos serviços de saúde e que, de forma inovadora, se encontra também plasmado na nova Lei de Bases da Saúde, nomeadamente na linha H da sua base segunda. Ora, disse que é um direito de, em regra, ser acompanhado. E é assim porque existem exceções, ou seja, situações em que o acompanhamento não é permitido ou é limitado. E são justamente as situações que se encontram identificadas neste slide, isto é, intervenções cirúrgicas e outros exames ou tratamentos que, pela sua própria natureza, possam ver a sua eficácia e correção prejudicados pela presença do acompanhante, ou, por outro lado, quando a presença do acompanhante possa comprometer as condições e os requisitos técnicos a que deve obedecer a prestação de cuidados médicos durante o parto, sendo certo que aqui é importante distinguir duas situações: as situações clínicas graves e aquelas situações que ocorrem em unidades cujas instalações não sejam adequadas e consentâneas com a presença do acompanhante e no sentido de garantir a privacidade de outras parturientes, e no caso de contexto de internamento de crianças, de pessoas com deficiência ou em situação de dependência, quando estas sejam portadoras de doença transmissível e em que o contacto com outras pessoas constitui um risco para a saúde pública. De qualquer forma, em cada uma destas situações, o profissional de saúde responsável pela prestação de cuidados, sempre que o direito ao acompanhamento não possa ser exercido na sua plenitude ou não possa todo ser exercido, tem a obrigação de forma clara, explicitar as razões que impedem esse acompanhamento ao acompanhante. Por outro lado, é importante sinalizar que este é um direito do utente de ser acompanhado se e quando o desejar, e não o direito do familiar ou da pessoa próxima a estar presente no curso da prestação de cuidados e dos tratamentos. O direito fundamental que assiste aqui ao acompanhante neste contexto é, isso sim, o de ser informado adequadamente e em tempo razoável sobre a situação do doente, sendo que esse dever de informação deve ser prestado em todas as fases do atendimento, exceto em matérias reservadas por segredo clínico ou quando existe essa indicação expressa em contrário do paciente. Por outro lado, o direito ao acompanhamento é um direito geral e universal. Isto significa que é um direito que assiste a todos os utentes, que é reconhecido a todos os utentes. Pese embora o legislador tenha tido o cuidado e a preocupação de identificar contextos e utentes que, pelas suas especificidades, justificam um tratamento individualizado e um reforço desse mesmo direito ao acompanhamento. Ora, é em primeiro lugar o caso dos utentes internados em hospitais, ou seja, a matéria do internamento hospitalar encontra-se até expressamente consagrada e autonomamente regulada na Lei 15 de 2014, na secção 3ª, entre os artigos 19º e 23º. E um dos reflexos desse reforço garantístico em matéria de internamento hospitalar reside na circunstância de o utente internado poder não só ser acompanhado, mas também receber visitas. Por outro lado, existem utentes que, pelas especificidades da sua condição, exigem também um reforço garantístico. É o caso das utentes grávidas e puérperas, dos menores e das pessoas com deficiência ou em situação de dependência. Nestas três situações, regra geral, é reconhecido um acompanhamento de forma permanente. Ora, em suma, pode dizer-se que o direito ao acompanhamento é, por um lado, o reflexo do reforço da humanização da prestação de cuidados de saúde e, por outro, de uma política de saúde que assenta na promoção da participação individual.
Passando agora para a segunda perspectiva de análise, a evolução histórico-legislativa deste direito, o direito ao acompanhamento começou por ser consagrado inicialmente nestes 3 primeiros diplomas que se encontram identificados neste slide. O primeiro, de 1985, que versava sobre o acompanhamento da mulher grávida durante o trabalho de parto, e os 2 restantes, já de 2019, que versavam sobre o acompanhamento em serviços de urgência do SNS e o acompanhamento familiar em internamento hospitalar. Ora, como decorre do que acabei de dizer, já nestes 3 primeiros diplomas, o legislador teve o cuidado de identificar as situações, os contextos e os utentes que, no fundo, constituem a razão de ser do direito ao acompanhamento, ou seja, os utentes internados, em particular as grávidas, puérperas, os menores, as pessoas com deficiência ou pessoas em situação de dependência. E, no fundo, estes 3 primeiros diplomas legais, estes que se encontram identificados na parte superior deste slide, lançaram já as bases fundamentais do regime de direito ao acompanhamento que viria a ser consagrado na Lei 15 de 2014, de 21 de março. De 21 de março. Na verdade, foram estes 3 primeiros diplomas que, pela primeira vez, identificaram as concretas situações em que o acompanhamento é ou não permitido ou limitado, que descreveram os termos em que o exercício desse direito é assegurado e que procederam à autonomização da situação das grávidas, puérperas, menores e pessoas com deficiência ou em situação de dependência. Por outro lado, um elemento comum a todos estes 3 diplomas é a circunstância de em todos eles o legislador ter consagrado uma norma programática no sentido de instar os estabelecimentos hospitalares a proceder às alterações infraestruturais, funcionais e organizacionais necessárias à aplicação deste diploma. Ou seja, a preocupação do legislador foi não só definir um quadro jurídico que garantisse e que assegurasse, na teoria, o direito ao acompanhamento, mas sim que os próprios estabelecimentos hospitalares procedessem às alterações necessárias e que levavam, obviamente, o seu tempo para que a aplicação prática deste direito fosse, de facto, uma realidade. Em suma, pode dizer-se que a espinha dorsal do direito ao acompanhamento consagrado na lei vigente hoje, que é a Lei 15 de 2014, provém já daqueles 3 diplomas. Uma exceção relevante tem que ver com a Lei 110 de 2019, 9 de setembro, que se encontra aqui identificada neste slide, e que essa sim, que procedeu, por sua vez, à alteração da Lei 15 de 2014, e essa lei introduziu, de facto, algumas alterações significativas que não constavam do quadro legal anterior, sobretudo em matéria de gravidez, parto e puerpério. Por outro lado, uma nota final, ainda para fechar esta segunda perspectiva, tem que ver com a circunstância de o direito ao acompanhamento ter sido consagrado pela primeira vez na nova Lei de Bases da Saúde, ou seja, na Lei de Bases da Saúde aprovada em 2019. Ao contrário do que sucedia na Lei de Bases da Saúde anterior, aprovada na década de 90 e que não consagrava de forma autónoma e expressa o direito ao acompanhamento, ou seja, a consagração deste direito na nova Lei de Bases significa, no fundo, que o legislador decidiu reforçar o estatuto do direito ao acompanhamento também no plano legislativo. Finalmente, passando para a análise da terceira perspectiva de análise do direito ao acompanhamento, é que tem que ver com a experiência de regulação e de supervisão da ERSE. A experiência e a intervenção da ERSE nesta matéria é antiga, é vasta e é diversificada. De qualquer forma, nesta minha primeira intervenção, questões de limitação de tempo, vou fazer apenas referência a um contexto nevrálgico do direito ao acompanhamento, que tem que ver com o direito ao acompanhamento durante o parto, no contexto pandémico. Ora, a intervenção da ERSE neste contexto começou desde logo pela análise de múltiplas reclamações que, sobretudo a partir de março de 2020, começaram a ser apresentadas pelos utentes, que davam conta de inúmeros constrangimentos no exercício deste direito, ou seja, e na prática de várias situações nas quais o direito ao acompanhamento não estava de todo a ser garantido. E justamente para dar resposta a estes constrangimentos e estes problemas, a Direção-Geral da Saúde, em 30 de março de 2020, aprovou logo uma orientação, que foi a orientação que aqui se encontra identificada, a 18 de 2020, que versava justamente sobre esta matéria.
ou seja, a gravidez e o parto em contexto Covid. Ora, na primeira versão e na primeira redação desta orientação, o enfoque total foi dado à garantia, à necessidade de garantir o acesso das utentes à realização dos meios complementares de diagnóstico que são essenciais à vigilância da gravidez, ou seja, a preocupação fundamental passou por garantir que as utentes tinham acesso às consultas de acompanhamento e, sobretudo, às consultas às ecografias necessárias no âmbito do processo de vigilância da gravidez e que essas ecografias e esses exames eram feitos também nos prazos estabelecidos nas normas técnicas da DGS. Posteriormente, mais propriamente no dia 5 de junho de 2020, a Direção-Geral de Saúde procedeu a uma nova atualização desta orientação e aí sim já identificou alguns dos requisitos de que passaria a depender o exercício do direito ao acompanhamento. E são estes 4 que se encontram identificados na parte inferior deste slide, ou seja, o tratar-se de um único acompanhante, sem possibilidade de troca, a ausência de sintomas sugestivos de Covid ou de contacto com doente infectado, o cumprimento das regras de higienização de mãos, etiqueta respiratória e distanciamento físico e evitar contacto com todos os outros utentes internados. Paralelamente, a ERSE, à medida que a DGS foi preconizando estas medidas no sentido de garantir o direito ao acompanhamento, a ERSE foi publicando também os respectivos alertas de supervisão e que, aliás, se encontram também aqui identificados, o alerta 8 de 2020 e 11 de 2020, no sentido de instar os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde a garantirem o direito ao acompanhamento, apesar de todos os constrangimentos, e a fazê-lo nos termos preconizados pela DGS nesta orientação. Uma segunda dimensão da intervenção da ERSE nesta matéria passou pela abertura de um processo de monitorização, ou seja, um processo através do qual a ERSE tentou acompanhar e monitorizar as práticas adotadas e os procedimentos instituídos pelos prestadores nesta matéria. Esse processo encontra-se ainda em curso. No âmbito desse processo, encontram-se em monitorização 35 prestadores de cuidados de saúde, dos setores público, privado, cooperativo e social. Foram, entretanto, apensadas 132 reclamações. Foram remetidos dezenas de ofícios com pedidos de esclarecimentos específicos dirigidos aos prestadores, ou seja, no sentido de identificarem os procedimentos instituídos nesta matéria com vista a assegurar o cumprimento do direito ao acompanhamento. Foram recebidas as respectivas respostas dos prestadores e, em função da análise que se fez dos elementos recolhidos, foi determinada a abertura de alguns processos de inquérito, no âmbito dos quais foram emitidas instruções sobre esta matéria. E, justamente, a intervenção regulatória e supervisão da ERSE passou também pela abertura de alguns processos de inquérito. Temos aqui identificados neste slide 2 desses processos de inquérito, o ERSE 99 de 2020 e o ERSE 13 2021. Contextualizando, houve, entretanto, no dia 9 de outubro de 2020, a DGS procedeu a uma nova atualização da orientação 18 de 2020, tendo estabelecido que os prestadores de cuidados de saúde, como medida preventiva, poderiam considerar a hipótese de realizar um teste de rastreio à Covid-19. No entanto, nestes dois processos, aquilo que a ERSE se deparou foi que os prestadores estabeleceram como requisito obrigatório por parte do acompanhante a realização de um teste, sendo que essa exigência tinha respaldo nessa orientação. O problema que se colocou nestes dois processos foi que os prestadores definiram a realização desse teste como requisito obrigatório, mas num caso não diligenciaram pelo agendamento e pela realização tempestiva do teste, ou seja, as utentes acabavam por não ser acompanhadas porque o seu companheiro ou companheira não realizava o teste a tempo ou não conhecia o resultado do teste a tempo e, portanto, não poderia estar presente durante o parto. E, noutra situação, tivemos um caso em que o prestador exigia o teste como requisito obrigatório para o acompanhante estar presente no parto, mas onerava, ou seja, exigia que fosse o utente, o acompanhante, a custear esse teste. Ora, na senda das instruções que foram emitidas a estes prestadores no âmbito destes processos e porque se percebeu que era um problema que se poderia colocar também noutras situações, foi emitido um novo alerta de supervisão da ERSE, o alerta de supervisão 2 de 2021, de 5 de março, onde se clarificou
que os prestadores e de serviços de saúde, os serviços e estabelecimentos do SNS que exigissem ao acompanhante a realização do teste de Covid deveriam assegurar as condições e os meios para a sua concretização. E o que é que isso significava? Significava que deviam agendá-lo e realizá-lo de forma que o acompanhante pudesse estar, de facto, presente durante o parto e deveriam suportar os encargos que decorressem do mesmo. Posteriormente, esta orientação, no dia 20 de abril de 2021, foi novamente alterada e aí sim a DGS já clarificou que o acompanhante, para estar presente, devia dispor de um teste negativo de rastreio à Covid para exercer, no fundo, o direito ao acompanhamento. Na senda desta atualização da orientação da DGS, a ERS processou também uma atualização do seu alerta de supervisão, o alerta de supervisão 2 de 2021. Reiterou-se uma vez mais que o prestador deveria exigir de facto a realização desse teste, mas deveria, como se disse também já na versão original deste alerta, garantir que o teste era realizado e o seu resultado era conhecido a tempo do acompanhante estar presente, e o prestador deveria também, por outro lado, custear esse teste. Esta é uma solução que decorre desde logo do princípio da equidade no acesso aos cuidados de saúde, mas também que decorre da circunstância da situação do acompanhante ser indissociável da situação da grávida. Ou seja, se a grávida, previamente à realização do parto, se teria que realizar o teste de rastreio à Covid, e se esse teste era garantido pelo prestador, exigia-se, ao abrigo destes normativos, um tratamento semelhante para o acompanhante. Portanto, em linhas gerais, pode dizer-se que esta experiência de regulação da ERSE se pautou por um esforço permanente no sentido de atualização e de adaptação, no sentido de prevenir os riscos associados aos constrangimentos decorrentes do Covid e à necessidade de acompanhar também a evolução dos acontecimentos e, em linhas gerais, entende-se que foi possível encontrar um equilíbrio entre a urgência diária dos prestadores no sentido de se adaptarem à realidade Covid e à necessidade de garantir o núcleo essencial do direito ao acompanhamento dos utentes. Muito obrigado pelo convite, a entidade reguladora da saúde. É um gosto estar aqui convosco. Eu vou-vos falar um bocadinho daquilo que tem sido a perspectiva dos hospitais ao longo destes 2 anos de pandemia, de que forma é que nós nos temos adaptado para garantir este direito. Não posso falar de nenhum caso específico, em relação a nenhum hospital específico. Naturalmente que a minha percepção está moldada pela experiência aqui no meu hospital. Eu sou administrador hospitalar no Centro Hospitalar Universitário de São João, mas naturalmente também pelo conhecimento que tenho das situações em outros hospitais. Eu começo por dizer que, na nossa perspectiva, este direito faz todo sentido. Faz sentido não só por uma questão de conforto do doente, de interesse do doente, mas também por uma questão de interesse dos hospitais. Há evidência abundante da vantagem em termos um acompanhante ao lado do doente, em todos os contextos de prestação de cuidados, seja no internamento, seja na consulta externa, na realização de um exame. Há evidência abundante sobre a vantagem de termos um acompanhante. Porquê? Porque nos pode alertar para alterações do estado clínico do doente, é aquele que melhor conhece o doente e que mais facilmente se pode aperceber de uma alteração. Pode nos acrescentar informação sobre a patologia, sobre o estado do doente. Isso acontece todos os dias. Eu, no meu hospital, sou diretor de um centro de ambulatório e nós sabemos que é fundamental, em muitos casos, o doente ser acompanhado para poder relatar, para poder dar informação sobre a evolução do doente e da patologia, para além, naturalmente, do apoio que pode dar à prestação de cuidados. E, portanto, isso também acontece nos internamentos e numa série de outros contextos. Termos um acompanhante é muito importante. E, portanto, foi eu ia dizer com relutância, não sei se é a palavra correta, mas foi contra a vontade, digamos assim. Fomos forçados, no âmbito desta pandemia, em determinados momentos, a restringir este direito. Restringir por questões de saúde pública que são conhecidos de todos. Portanto, tivemos numa primeira fase, em março, abril de 2020, quando começa a pandemia e existem instruções concretas para limitar totalmente a entrada de acompanhantes e de visitas no hospital. Claramente, porque existia o risco de propagação de uma doença sobre a qual se sabia muito pouco. Portanto, eu recordo que em março, abril de 2020, nós não tínhamos informação sobre as vias de transmissão deste vírus,
sobre a taxa de mortalidade deste vírus e, portanto, era tudo muito incerto, havia muito receio e as medidas foram tomadas, digamos assim, tendo como base o pior cenário. De alguma forma, agindo com precaução, restringiu-se de uma forma extensa a entrada de pessoas, nomeadamente de acompanhantes e de visitas nos hospitais. Mesmo durante esses períodos, foram sempre admitidas exceções, nomeadamente algumas que já foram referidas pelo seu colega, e que em que nós abrimos sempre uma exceção. Aqui, por exemplo, no centro onde eu trabalho, no centro ambulatório, e sei que isso aconteceu em muitos outros hospitais, sempre que um doente, por razões relacionadas com a patologia, com o seu estado, com o tipo de doente, um doente que tinha alterações cognitivas, um doente que tinha dificuldade em expressar-se ou em comunicar com o médico, nesses casos foi sempre admitido que ele seria acompanhado por alguém para o ajudar no processo. E, portanto, nesses casos, obviamente, não houve qualquer tipo de restrição. Da mesma forma que na pediatria ou na obstetrícia, nunca houve qualquer tipo de restrição e, portanto, foram sempre acompanhados não só no internamento, não só no parto propriamente dito, no caso da obstetrícia, mas até ao longo do processo. Por exemplo, nas ecografias, e foi um tema que nós discutimos logo de início, sobre se devíamos ou não abrir exceções para o pai, por exemplo, assistir à ecografia. E aí, claramente, era um conforto que se dava ao casal, não era propriamente porque o pai fosse acrescentar muito ao processo, não é? Mas também nesses casos foi admitida essa exceção porque nos pareceu que era importante essa parte, humanizar essa parte do processo, permitindo que o pai também pudesse viver essa experiência e estivesse com a mãe no momento da ecografia. E, portanto, também nesses momentos admitiu-se uma exceção portanto, mesmo nas piores fases da pandemia, tivemos sempre esse tipo de exceções. Portanto, nesta primeira fase, foi uma fase que durou alguns meses, houve uma maior restrição, de facto, também em internamentos, mas eu faço notar que, mesmo nos internamentos, os hospitais tentaram encontrar sempre formas de mitigar essa restrição ao acompanhamento. Eu recordo, por exemplo, os tablets que foram distribuídos em várias enfermarias, particularmente nas enfermarias Covid, para que os doentes pudessem comunicar com as famílias. Em muitos casos, os doentes já traziam esses dispositivos, já tinham esse tipo de ferramentas. Nos casos em que não tinham, o hospital promoveu esse contacto. Recordo, por exemplo, no serviço de urgência, isso aconteceu aqui no São João, porque tornou-se mais difícil garantir o direito ao acompanhamento no serviço de urgência, por razões óbvias, porque o serviço de urgência era claramente o serviço onde existia mais risco de contágio. E nesse caso, o que se encontrou como forma de mitigação foi o envio de informação por SMS ao acompanhante de cada doente. Portanto, o acompanhante podia-se registrar para receber esta informação por SMS sobre onde é que estava o doente que estava a acompanhar, em que fase é que estava, como é que estava. Portanto, isso foi amplamente publicitado na comunicação social, provavelmente recordam-se disso. Portanto, foram formas que os hospitais foram tentando encontrar para mitigar esta restrição, que obviamente cria ansiedade, cria stress nos doentes, e portanto nós tentamos mitigar isso da forma que foi possível. Houve depois, eu recordo ainda em relação a esta primeira fase, que houve um esforço tremendo dos hospitais para tornar a prestação de cuidados mais segura. Foi preciso redefinir circuitos dentro de todo o hospital, todo tipo de circuitos, de profissionais, de doentes, circuitos logísticos. Foi preciso criar áreas específicas para doentes infectados. Portanto, nós estamos aqui a falar de grávidas ou de outros grupos específicos que, obviamente, uma grávida tem que fazer a ecografia num determinado momento do seu processo de gravidez e nós, pelo facto de ela estar infectada com Covid, não podíamos, obviamente, restringir e deixar que ela não fizesse a ecografia. Portanto, o que nós fizemos, em muitos casos, foi duplicar as nossas áreas, criar áreas específicas onde pudéssemos fazer ecografias a grávidas infectadas, da mesma forma que criamos áreas específicas para fazer tratamentos, por exemplo, tratamentos oncológicos, tratamentos de hospitais de dia, consultas a doentes infectados. Portanto, tentar sempre segregar estes dois circuitos, o doente infectado ou suspeito e o não infectado. Criamos circuitos específicos de triagem e de rastreio destes doentes, de todos os doentes, aliás, nas entradas do hospital, com medições centralizadas de temperatura, com triagens feitas por enfermeiros para garantir que nas áreas, particularmente nas áreas de tratamento, nas áreas de internamento, não tínhamos doentes infectados a entrar.
E a verdade é que, se nós olharmos para estes 2 anos, foram raríssimos os casos em que nós tivemos surtos de Covid-19 dentro das enfermarias. E, portanto, claramente a abordagem foi a correta. Foi a forma que nós encontramos de garantir que o ambiente em que era prestado o cuidado era um ambiente seguro. E isso foi conseguido, claramente. Numa segunda fase, há uma retoma das visitas, de algum direito de acompanhamento, passa-se a exigir teste, como disse, também referiu o vosso colega em relação à obstetrícia. E em relação à obstetrícia, os casos que eu conheço, obviamente, o seu colega referiu um caso em que o teste não era exigido ou não era realizado pelo hospital, e eu naturalmente acredito, se o encontraram, porque ele existe. Na generalidade dos casos que eu conheço, o teste era realizado pelo próprio hospital. O pedido era feito no momento em que era feito para o doente, neste caso para a grávida, era feito também para o acompanhante, e os 2 testes eram realizados no mesmo momento, nas nossas estruturas dedicadas para a realização desses testes, no nosso caso, num Covid Drive que montamos logo desde o início da pandemia. E, portanto, na maior parte dos casos, o hospital assumiu essa responsabilidade para garantir o direito ao acompanhamento e como disse o seu colega há bocado, não estar dependente do doente fazer ou não esse teste, porque isso naturalmente poderia ser uma barreira a este direito ao acompanhamento. Como lhe disse, portanto, numa segunda fase há uma retoma das visitas, por exemplo, foi uma das questões que surgiu, portanto, durante muito tempo não houve visitas, foram retomadas visitas com teste obrigatório PCR. A DGS publicou uma norma que tem alguma latitude, digamos assim, não é uma norma completamente fechada. O que diz, basicamente, é que os hospitais têm que adaptar as suas regras, por exemplo, de visitas à realidade que têm, aos espaços que têm, às condições que têm para garantir este direito, e isso criou naturalmente algumas diferenças na forma como os hospitais olharam para isto. Há hospitais que garantiram períodos maiores, por exemplo, de visita, de 30 minutos ou mais tempo, e outros que tiveram que exigir períodos mais curtos de visita. Portanto, quando nós lemos as instruções que foram dadas nessa retoma, percebemos que houve alguma assimetria naturalmente condicionada pela forma como os hospitais podiam garantir isto, tendo em conta as instalações, por exemplo, que os hospitais têm. Porque é importante percebermos que as condições em que nós podíamos garantir o direito ao acompanhamento no período pré-pandemia são diferentes daquelas que nós temos atualmente numa situação pandémica. Portanto, as condições passaram a ser muito mais exigentes. Particularmente quando nós temos, como é habitual nos hospitais públicos, doentes organizados, por exemplo, em internamentos, estão organizados por enfermarias. Portanto, nós temos vários doentes a partilhar um quarto, com todas as consequências que decorrem em termos de propagação da infecção. E, portanto, tivemos que ter um cuidado e uma exigência redobrada para garantir que as visitas, que o direito ao acompanhamento não se poderia traduzir num surto de Covid numa enfermaria, com consequências potencialmente muito gravosas para os doentes que lá estão. E eu recordo que o teste PCR é uma garantia adicional, mas não é uma garantia absoluta. Portanto, o teste mesmo realizado 48 horas ou 24 horas antes, que seja, ainda assim, no dia em que o doente, que o acompanhante ou o visitante está na enfermaria com o doente, é possível que ele esteja infectado e é possível que propague a infecção. E, portanto, nós não podemos assumir essa garantia do teste de PCR como uma garantia absoluta de que não existe risco de propagação da infecção. Não, ela continua a existir e nós continuamos a ter que ter medidas que mitiguem esse risco de propagação da infecção, e foi isso que os hospitais fizeram durante este período, mesmo a quando desta retoma das visitas. E, portanto, eu diria, em suma, que os hospitais naturalmente entendem que este direito de acompanhamento é benéfico por razões óbvias para os doentes, mas também para os hospitais. Acrescenta qualidade à prestação de cuidados, melhora outcomes em saúde, claramente, há evidência sobre isso, mas quando confrontados com o risco de propagação da infecção, com o risco que isto poderia oferecer para o ambiente hospitalar e para os doentes que nós estávamos a tratar. Tivemos naturalmente, quer dizer, isto foi uma decisão central, não foi sequer uma decisão de cada hospital per si, tivemos naturalmente que encontrar uma forma de garantir que conseguíamos, para além naturalmente dos próprios profissionais de saúde. Eu recordo que em muitos períodos desta pandemia a prestação de cuidados teve vários momentos em que esteve em risco,
pela quantidade de profissionais de saúde que nós tivemos infectados. Isso está a acontecer agora. No meu hospital, é sabido, temos cerca de 200 profissionais infectados, distribuídos por várias áreas. Mas tivemos períodos muito, muito críticos e, portanto, mesmo a questão de termos um ambiente seguro para garantirmos que a nossa força de trabalho tinha um risco reduzido contra a infecção e podia garantir a prestação de cuidados, foi também muito importante para nós. E, portanto, naquela altura, claramente, o foco era garantir a resposta e fazê-lo num ambiente seguro. E, portanto, tendo em conta aquilo que estava em causa, tendo em conta também a incerteza que existia na altura, eu penso que foi uma medida acertada, adequada. É óbvio que o direito ao acompanhamento tem que ser reposto progressivamente. Não é a melhor altura para falarmos sobre isso, porque infelizmente estamos a meio de um novo crescimento do número de casos e, portanto, o que se esperaria naturalmente era que nós estivéssemos progressivamente a abandonar a restabelecer, digamos assim, as regras e o direito ao acompanhamento tal como o tínhamos no período pré-pandemia. Isso ainda não aconteceu e certamente nos próximos dias, nas próximas semanas, dificilmente acontecerá por conta do número de casos que temos e da necessidade de mantermos este ambiente seguro e de mantermos a prestação de cuidados. E, portanto, em suma, era isto que eu queria dizer. Eu realço que tudo isto foi baseado na evidência, tudo isto foi baseado na necessidade de manter uma resposta e que se salvaguardaram sempre os grupos específicos que estão contemplados na lei. A obstetrícia, a pediatria, os doentes com dificuldades cognitivas, com dificuldades de comunicação, esses doentes foram sempre salvaguardados e os hospitais adaptaram os seus circuitos e adaptaram a sua prestação para ir ao encontro das necessidades desses doentes. E, portanto, o que eu desejo naturalmente, por razões óbvias, é que este direito seja estabelecido na plenitude o mais rapidamente possível. Muito obrigado. Eu fico ao vosso dispor para quaisquer perguntas que me queiram colocar.